Olá, gente, meu nome é Alessandrina e juntamente com os meus colegas Victor, Demetrio e Michael, nós vamos hoje discorrer acerca do nosso trabalho sobre maus tratos contra crianças e adolescentes no Brasil, nos seus aspectos civil, criminal, constitucional e psicológico. Bom, vou falar um pouco sobre a evolução dos maus tratos contra a criança e adolescente no direito constitucional brasileiro. A violência contra a criança e adolescente é um problema histórico-cultural presente no Brasil desde o Brasil colônia, onde não era previsto em lei nenhum tipo de proteção à criança e adolescente. Os infantes, como eram chamados, eram submetidos a atividades penosas e perigosas, muitas das vezes em condições insalubres. Essa era uma prática comum da época. A primeira Constituição brasileira de 1824, ela não trouxe nenhum tipo de garantia aos direitos infantis e juvenis, mas com ela aboliu-se a prática da tortura, dos açoites e das demais penas cruéis. Garantia essa que era estendida a todos, sem fazer nenhuma menção especial à criança e ao adolescente. A Constituição de 1934 foi a primeira a trazer normas de amparo à criança e ao adolescente. A título de exemplo, podemos citar o artigo 121, parágrafo 1º, a linha D, que proibiu o trabalho aos menores de 14 anos, também proibiu atividades noturnas aos menores de 16 e também proibiu o trabalho em indústrias insalubres aos menores de 18. A Constituição de 1937 destacou no seu artigo 127 que a infância e a juventude deveriam receber proteção especial para o desenvolvimento de suas faculdades. A Constituição de 1946 pouco avançou em relação à antecessora, apenas tornou obrigatória a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Já a primeira Constituição do regime militar de 1967, bem como a emenda constitucional de 1969, somente mantiveram o assistencialismo dado pelas anteriores. A nossa atual Carta Magna de 1988, que eleva a criança e o adolescente à categoria de sujeito de direitos. O legislador constituinte concedeu tais direitos à criança e adolescente visando seu pleno desenvolvimento. Também no plano infraconstitucional foi dada esta proteção, com o advento da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição, é estendido a todos, sem distinção. Desta forma, cada vez que uma criança ou adolescente sofre qualquer tipo de maus tratos, este princípio ele é violado, de modo a afrontar todos os direitos previstos em lei pertencentes a esta classe. Bom, irei falar um pouco da perda do poder de família em decorrência dos maus tratos. Primeiramente, conceituando o poder de família. O poder de família ele consiste em deveres e obrigações inerentes a ambos os pais quanto aos filhos, que visa a proteção e o melhor interesse da criança. É nesse sentido que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como o Código Civil elencam medidas necessárias para a subsistência de uma criança. Quando essas medidas elas são inobservadas, são negligenciadas, surge a perda do poder de família, através do Instituto da Destituição do Poder Familiar. Esse instituto ele tem como característica aplicar uma sanção a ambos os pais ou apenas a um genitor, conforme a análise do caso, para aqueles que faltam com os deveres atribuídos a ele. Esse instituto ele está previsto no artigo 1638 do Código Civil, onde elenca, no inciso 1º, os pais que castigam imoderadamente os filhos. Inciso 2º, abandonam os filhos. Inciso 3º, pratica atos contrários à moral e aos bons costumes. Inciso 4º, entregam um filho a terceiro de forma irregular para fins de adoção. O Instituto da Perda do Poder de Família, ele é atribuído através de ato judicial, tem efeitos irreversíveis, ou seja, é de caráter permanente. Através da leitura desse artigo, percebe-se que a legislação ela é cristalina, abordando que nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência, de discriminação, de qualquer tipo de violência, sendo o agente que praticar punido na forma da lei por qualquer omissão ou ação que atentem contra os direitos fundamentais da criança. Percebe-se que quando
ocorre alguma das violações acima citadas, os genitores não estão contribuindo com seus deveres. É com isso que surge a necessidade de uma intervenção nesse seio familiar, para que, através de profissionais capacitados, eles possam coibir a violência doméstica naquele seio. O artigo 136 do Código Penal pune a conduta dos maus-tratos. Contudo, essa tipificação é recente na história do direito penal brasileiro. Como explica Heleno Fragoso, por muitos anos tratou-se como comum, como normal, nas culturas familiares, que os chefes de família pudessem punir de forma corporal seus subordinados. Assim, na Idade Média Europeia, era legítimo que o chefe de família, o detentor do pátrio poder, pudesse punir seus discípulos, seus escravos, desde que não resultasse em lesão corporal grave. Esse costume foi, inclusive, introduzido pelo Código Criminal do Império Brasileiro, que legitimava as pequenas lesões, desde que não resultasse em lesão grave e em morte, dos chefes de família contra os seus subordinados. No ordenamento jurídico brasileiro, foi somente em 1927, com o advento do Código de Menores, que, em seus artigos 137 a 141, passou a tipificar os castigos imoderados contra os incapazes. Finalmente, no ano de 1940, o projeto Alcântara Machado previu, no seu artigo 136, a conduta de maus-tratos, que consiste em expor a perigo de vida ou saúde alguém que esteja sob sua guarda, tutela ou cuidado, desde que seja com o fim de educar ou de castigar. Trata-se de crime próprio, que exige a figura do garantidor, isto é, aquele que tem, por lei, o dever de cuidado, proteção ou vigilância. Desta forma, se verifica que a violação sistemática a direitos fundamentais de crianças e adolescentes data da gênese do Brasil. Foi somente no século XX, com o advento de novas dimensões de direitos individuais, que o olhar sobre o poder de família e sobre os seus limites foi alterado, passando-se a considerar indevido ou ilegal o abuso do poder de castigo. Bom, todos nós sabemos que a fase da infância é uma fase importante para o desenvolvimento da criança. E a questão dos maus-tratos físicos e psicológicos nessa fase pode acarretar grandes problemas na formação de sua personalidade. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente visa coibir, dentre outras práticas, essa prática de maus-tratos. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês para deixar mais claro. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Como esse, doutora Karine, que a gente mostrou aqui, que a gente falou agora, que tem essas consequências graves, que chega à morte de uma criança ou de um bebê, de que forma que eles são punidos? Primeiramente, se deixou vestígios, marcas, é um crime de lesão corporal e já era punido mesmo antes da lei da palmada. E se mata, então vai responder pelo crime do infanticídio ou homicídio, dependendo da idade da vítima. Essa parte criminal, ela é importante, mas a outra parte, que é a parte administrativa, que cabe ao juiz da vara da infância, acompanhar aquela família para ver se aquilo ali vai se repetir ou não, para ver se é caso de destituição do poder familiar ou não, para ver se é caso de modificação de guarda, porque se um pai ou uma mãe é suspeito de maus tratos em relação ao filho, ele pode perder a guarda ou ser destituído do poder familiar e essa criança ser colocada para adoção, se não tiver nenhum outro parente que tenha interesse nessa criança. E esse acompanhamento é feito hoje, doutora Queca? O Conselho Tutelar age nesse sentido?
Sim, nós fazemos esse acompanhamento. Hoje o Conselho Tutelar é um dos principais canais de denúncia, né, da sociedade, mesmo ainda sendo pouco acessível, né, as pessoas têm pouco conhecimento de qual é o real trabalho do Conselho Tutelar. Mas a gente faz esse acompanhamento. Muitas vezes a própria Vara da Infância, né, solicita para o Conselho Tutelar esse acompanhamento em loco, na própria residência, na casa de outros familiares, na própria escola, acionando políticas públicas para que faça esse acompanhamento da família.